Hoje o nosso convidado é o ministro da CGU, Wagner Rosário. E eu gostaria de começar te perguntando, um pouco na linha do que o Zé Maria estava falando agora no outro bloco, né? Porque o Brasil tem esse país, é um país continental, que impõe muitos desafios para quem trabalha, obviamente, no combate à corrupção. E eu queria saber o que é mais desafiador no nosso país e o que dá para comparar positivamente? No que a gente se destaca diante dos outros países? Olha, eu acho que as dificuldades realmente é o tamanho do país e a diferença cultural que nós temos dentro do nosso país. As fraudes ocorridas no Nordeste é diferente do Norte, que é diferente do Sul. Então, aprender um pouco sobre isso, saber como se comporta, como são as características regionais. Às vezes o que a gente vê como fraude num local não é bem no outro, é mais um costume. Né? Isso é uma coisa, é desafiador. Nós temos diferentes países aqui dentro, né? Sim, Dentro de um dúvida. único país, com culturas completamente diferentes, e isso é bastante importante na luta contra a corrupção. Agora, se tem esse é o maior desafio. Agora, se tem uma coisa que a gente tem que se orgulhar, é a nossa capacidade de se reinventar e de conseguir imaginar coisas e lutar contra a corrupção de forma, vamos falar, inovadora. Né? E eu cito aqui, uma vez eu estava em Madrid, numa reunião. Você tem um órgão de luta antifraude da União Europeia que ele colocou um órgão dentro de cada país, né? Na Espanha é o Serviço Nacional de Coordenação Antifraude. Cada órgão desse, ele fiscaliza os recursos que a União Europeia manda para o país, como se fossem os convênios da União com estados e municípios. Sim. A União manda o dinheiro e depois a gente vai lá fiscalizar. Isso é o que eles fazem. A União Europeia manda recursos para os países e aí esses órgãos fiscalizam internamente. Eles foram criados porque teriam uma quebra de soberania se a área de luta antifraude da União Europeia fosse fiscalizar o recurso dentro de cada país. Então, criaram esse núcleo. Cada um está no lugar. Na Espanha está dentro do órgão deles de controle interno, que é o IGAI. E eu sentei com a diretora à época e lá eu comecei a dar diversas experiências que nós fazíamos no Brasil. E ela me perguntou, mas como é que você conseguiu pensar nisso tudo? Eu nunca pensei nisso. Eu falei, não é um mérito meu, é que no meu país a gente investiga muito e procura entender esses casos de fraude. Eu acho que essa capacidade do brasileiro, das instituições, dos órgãos de defesa do Estado, de criar maneiras diferentes de investigar, buscar o máximo de bases de dados, imaginar tipos de fraudes que são difíceis de serem imaginados, eu acho que é a nossa grande diferencial. O nosso Tribunal de Contas da União também é reconhecido internacionalmente. Sim, o Tribunal de Contas da União é um órgão de excelência, é um grande parceiro nosso, é o órgão de controle externo e que também possui uma expertise bastante grande nessa área, então, de cruzamento de dados e tem uma equipe de TI bastante qualificada.